Professor Jonas, quantos grupos, né, de apoio da associação existem em São Paulo? Pessoas? Como que vocês conseguem ter a ideia da quantidade dos atendimentos, né, que vocês realizam? Para o pessoal entender a grandeza. São 66 anos de história, né? Pois não. A Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, como eu já havia dito antes, tem a sua sede central no viaduto Dona Paulina, sem número, ali na região da Sé. Né? E hoje ela atua com 89 núcleos. Os grupos onde se realizam as reuniões de terapia em grupo, nós denominamos núcleos na Associação Antialcoólica. São 89 núcleos distribuídos entre a capital, alguns municípios da Grande São Paulo e do interior. E desses núcleos são grupos, são vários grupos ou... São grupos que têm número variável de recuperados, de participantes. O grupo do qual eu participo, que é o Núcleo Centro, como eu disse, atua também no mesmo endereço, lá no viaduto Dona Paulina, com as reuniões às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Este grupo, nós somos 13 participantes, são 13 recuperados. Há outros grupos em que há 40, 50, né, são variáveis. Há grupos com 20, há grupos com 10, com 15, há grupos com 60 participantes. Tá? Então são números variados, mas normalmente, em média, eu diria que grupo a grupo, em média, 15 a 20 participantes, proporcionalmente, grupo por grupo. E a nossa dinâmica é uma dinâmica através do testemunho de vida. Então, na reunião... Testemunhos de vida. Testemunhos de vida. Uhum. Então, a terapia de grupo, a reunião é comandada por uma tribuna, constituída por um dirigente, não é? Um secretário e um auxiliar. O dirigente que conduz a reunião, o auxiliar que substitui o dirigente, no caso dele ter que se ausentar, ou também o secretário. Senão na ausência de um, fica sem alguém. Exato. Né? E o secretário anota o nome das pessoas e o núcleo de origem do recuperado que faz o seu testemunho. Nesse testemunho, a orientação dada é que o recuperado fale apenas de si. Não faça referências a terceiros e a fatos externos, a não ser ligado à sua própria dependência e ao momento atual de recuperação que ele tem. Ou seja, a pessoa é chamada, é convidada a entrar em contato com ela e com o problema dela, né? Não mais terceirizar, né? Como a gente estava falando, né? De falar da esposa, né? Do vizinho, né? Não, fale de si, reconheça em si as suas falhas. Como é que vocês trabalham? Vocês trabalham com 12 passos? Não? Como é essa questão do anonimato lá na associação? Não, a gente não tem anonimato. Não é? Inclusive, ao ingressar, cada novo ingressante, dele já se faz uma ficha de ingresso, onde consta o nome completo, o endereço, todos os dados, profissão, se é solteiro, se é casado, não é? Há quanto tempo bebe, todos os dados, telefone, endereço, tudo. Não é? Então nós não temos o anonimato, sabemos que a terapia dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né, que privilegiam essa questão do anonimato, nós absolutamente não fazemos isso. A nossa questão, a nossa colocação é aberta, porque nós temos o seguinte princípio: a dinâmica da reunião, que é através desses testemunhos dados
por cada recuperado cujo nome o dirigente chama à frente da tribuna para fazer a sua manifestação, a gente diz que nessa terapia o remédio que nós tomamos para controlá-la, para estacioná-la, é um remédio dado pela boca e recebido pelo ouvido. Então, por isso que da doutrina da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, um dos pontos fundamentais é o silêncio durante as reuniões. Ouvir, né? Ouvir. A capacidade de ouvir justamente isso. E o recuperado, né, fazendo no seu testemunho uma interpenetração sobre si mesmo, né? Na sua retrospectiva de vida, na dependência e na constatação das suas melhorias e conquistas de vida no processo de recuperação. Muito bom. O senhor acredita que, falando de recuperação, né, na nossa sociedade atual, quanto mais pudermos falar sobre isso, mostrar a nossa cara, mostrar o nosso rosto, a nossa identidade, falarmos assim para as pessoas, olha, eu hoje trabalho, eu hoje estudo, eu hoje sou pai, eu hoje tenho uma família, já fui um dependente, já bebi, mas hoje eu estou inserido na sociedade. Você não acha que é importante que as instituições, claro que respeitando cada uma na forma como trabalha, mas, por exemplo, na associação, acho bacana isso, não necessariamente ter que se esconder, né? Se esconder não seria a palavra, mas manter-se anônimo. Claro que ao falar, ao mostrar, ao revelar às pessoas que é possível, como o senhor está falando hoje, isso acaba talvez dando uma esperança maior às pessoas. Ou o que o senhor pensa dessa questão, né, de falar sobre a recuperação de uma maneira menos traumática, menos preconceituosa, né? Dizer, olha, eu tive um problema, mas hoje eu estou aqui, estou vivendo, estou fazendo as coisas. Como é que é para o senhor isso? Justamente a gente observa o seguinte, que essa questão de falar sobre si mesmo é a forma direta de enfrentamento que a associação tem, de enfrentamento que o recuperado deve fazer sobre si mesmo. Um enfrentamento do seu problema, não é? Porque quando se fala dentro da entidade, dentro das terapias, que o milagre da recuperação, da mudança de personalidade, da mudança de atitudes ela ocorre não isoladamente graças à fé ou ao resultado de uma internação por conta da pessoa. Ocorre principalmente por conta da força de vontade que a pessoa tem. E isso é importante a sociedade saber, né? Eu acredito que, por exemplo, o senhor hoje é alguém que atua na sociedade, é uma pessoa que com certeza, a partir do seu processo de recuperação, influencia positivamente pessoas. O quanto é importante a sociedade enxergar e ver estas pessoas recuperadas como agentes produtores de saúde, né? Agentes que hoje transformam e ajudam a transformar a sociedade em um lugar melhor para se viver. Mas justamente, Ivanildo, ao falar de sociedade, você dá a dica, dá o gancho para que eu lhe diga o seguinte: na própria sociedade a gente vê um contraponto muito forte. Esse contraponto é principalmente em relação à bebida alcoólica. Por não ser uma droga legal, por ela ser admitida, não é? A bebida alcoólica ultrapassa todos os limites até legais. Você, como psicólogo e como também comunicador, certamente deve saber que existe, por exemplo, no estado de São Paulo, uma lei estadual que impede a venda de bebida alcoólica em menores. Isso daí a gente vê dia a dia. Se você for a qualquer supermercado de qualquer bairro de São Paulo, não é? Diariamente
no mínimo, 5 ou 6 garrafas de bebidas são vendidas sem nenhum problema a menores. Sem controle, que chegam, né? Sem controle. Tá? Isso no supermercado. Nos bares ainda, então, isso é mais à vontade. Existe uma atuação. Por outro lado, essa questão da pessoa ter a força de vontade, especialmente na faixa de adolescentes e jovens, não é? Há uma atuação muito forte. Porque os grupos de escola, os grupos de colégio, de universidade, e eu como professor aposentado tenho muita experiência, percebia isso constantemente. Nas escolas. Né? Nas escolas. Que há um convite, há uma forma de enturmação dos meninos e das meninas para cervejinha pós-aula. O álcool, ele está muito próximo da nossa juventude, né, professor? E eles estão usando cada vez mais cedo. E especialmente as meninas, talvez mais que os... Há uma pesquisa, o Ivanildo, da própria Unifesp, que observa o seguinte: nos últimos anos, de 2008 para cá, de 2008 para 2013, o consumo de bebida alcoólica entre jovens na faixa dos 14 aos 24 anos aumentou 15%. É muita coisa. É uma projeção absurda. De tal forma que a gente ouve, inclusive, o seguinte, que há jovens, inclusive estimulados pelos próprios pais, que admitem que a cerveja, uma cervejinha, um chopinho, isso não é bebida alcoólica. Por conta, inclusive, do grande lobby também, da Ambev, né, que patrocina as cervejarias todas, os programas de rádio, a mídia do rádio e da TV, são muito fortes aliadas da Ambev em fazer com que essa imposição social, então, dá recomendações que não adiantam, não valem nada. É preciso saber controlar, é preciso saber maneirar. Beba com moderação. Olha só, Dona Vera, lá de Itaberava, está dizendo o seguinte, que o irmão perdeu muitas coisas devido ao alcoolismo, perdeu parte do pâncreas, o alcoolismo origina, em decorrência do alcoolismo, surgem cerca de 80 ou mais doenças clínicas, né? Então, ele perdeu parte do pâncreas. Bom, há anos está abstinente devido aos grupos de autoajuda, né? Então, ela fala do AA. Foi fundamental. Então, a importância, né, do grupo na vida das pessoas, e quantas pessoas foram salvas, foram realmente libertadas, conseguiram ter uma vida nova a partir dos grupos. Pensando nessa questão, né? Olha só, o senhor falando aí do problema do alcoolismo, da cerveja não ser considerada álcool, vemos as propagandas, né, de cerveja e o custo que isso deve ter, são valores altíssimos, por isso que existe um grande lobby. Os nossos jovens cada vez mais cedo tomando e tomando cerveja, que é o álcool. É por esse motivo que eu acredito que nós temos que ter ações mais vultuosas, né, de pessoas que saiam do anonimato e que consigam expressar-se, consigam falar e possam falar de uma maneira menos preconceituosa, porque parece que quem quer falar sobre o assunto e já viveu o problema da dependência química e se expõe, é criticado pelas pessoas que têm o problema, né? Parece que existe um preconceito de quem atua ou está em grupos porque alguém saiu do grupo e foi falar Como é que é isso, né? Não é uma coisa meio incoerente? Em vez de unir forças, as pessoas começam a criticar o outro, como o senhor aqui hoje está falando, o seu nome, está dizendo da associação, sem problema algum.
E falando para as mães, para as famílias, olha, o alcoolismo é um problema, a cerveja é álcool. Você está dando um toque, um recado, professor, trabalhou em escolas, viu isso acontecendo. Se nós ficarmos no nosso anonimato, muitas vezes a gente impede que outra pessoa receba informação. O que a gente pode fazer para melhorar isso, para mudar isso, professor Jonas? Eu creio o seguinte, que deve haver um estímulo, primeiramente, da parte das próprias escolas, né, e dos educadores. Os educadores, começando desde a família, os educadores originais, os educadores primeiros, que são os pais de cada adolescente, de cada jovem, e também os profissionais que atuam nas escolas, né? Os gestores e professores devem estar muito atentos para isso. Eles estão despreparados, né, professor? Sim, estão despreparados. Normalmente, nós, por exemplo, muitos companheiros recuperados da Associação Antialcoólica são convidados por escolas para irem fazer palestras aos alunos, não é? Aos jovens e aos adolescentes. Isso ocorre com muita frequência aqui na capital de São Paulo, na Zona Sul, aqui na Zona Norte, na Zona Leste também. Então, justamente por isso, eu acho que quanto mais se desinibir, sim, né? É importante. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar os contatos. A gente convida para que possam ir assistir a uma reunião independente. Não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma obrigação, não vai ter nenhuma acusação sobre isso, não é? Do jovem, do adolescente ou de seus pais, das famílias, procurarem nossos grupos, nossos núcleos e irem assistir reuniões. O nosso telefone na sede central, onde pode ser comunicado todo o endereço de todos os grupos, DDD 11, claro, 3106-0694 e o e-mail www.aesp.org.br. Então, o telefone da associação é DDD 11 3106-0694. Então, assim, para a pessoa ir conhecer, não tem muita dificuldade? Não, basta querer comparecer, tendo a informação do local, do dia e do horário onde a reunião ocorre, é só lá comparecer. E a família? A família também é acolhida, é atendida na associação? Sim, a família é acolhida, só que na mesma dinâmica de grupo. A participação da família é uma participação apenas auditiva. Tá? Apenas auditiva. Diferentemente do AA de Alcoólicos Anônimos, onde há os grupos de atendimento dos familiares, sim, o Al-Anon. Isso. Não é? Na Associação Antialcoólica, a participação da família, ela é indireta. E é interessante, Ivanildo, ela se torna, às vezes, direta. Mesmo que algum membro da família não tenha dependência, ele participa. Isso ocorre muito da esposa em relação ao esposo. Há muitas companheiras recuperadas que decidiram fazer o voto de ingresso. O problema da dependência era do marido, mas ela também fez o voto de ingresso para acompanhar o marido, acompanhar o esposo no processo de recuperação. É muito importante, né, saber que existe a necessidade da família sempre estar envolvida no processo. Tá lá, pessoal, no nosso Facebook, os contatos da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Eles possuem 89 núcleos espalhados pela capital, São Paulo, e pelo interior. São quase 1.780 pessoas atendidas mensalmente. Mensalmente não, semanalmente, né? São 89 núcleos, tem reuniões todas as semanas. Telefone 3106-0694. Também tem atendimento psicológico, né, com o Dr. Alberto Ferreira Morgado. Então, essa possibilidade também para quem vai na associação. Fica ali na
Maria Paulina, né? Viaduto Dona Paulina. Viaduto Dona Paulina, mas no site você vai ter essa informação. E é interessante isso, né? Eles não têm problemas com a questão do anonimato, então eles podem vir aqui falar que frequentam, que coordenam, e não vão ser, digamos, punidos por isso, nem receber nenhum tipo de advertência. Eu acho legal isso para mostrar que temos que respeitar aquilo que as instituições pregam e têm como regra, mas também temos que respeitar aqueles que querem fazer diferente, né?